arrasai, arrasai até os seus alicerces. A filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz é aquele que te retribuir, consoante nos fizeste a nós. Feliz é aquele que te pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Feche a sua Bíblia, levante a sua mão direita ao céu. Diga bem forte comigo assim: toda honra. Não mais forte: toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Essa também diga ao nosso Deus. Pela terceira vez, porque é para Ele, diga ao nosso Deus. Olha para a pessoa da direita e da esquerda, diga: você veio no lugar certo, na hora certa, no dia certo. Você concorda com essa palavra, ele pode ser acertado no glória. Eu gostaria de perguntar aos irmãos, antes de entrarmos no tema da noite, quem gosta do livro de Salmos, levante a sua mão assim. Abaixa a sua mão. Quem tem um salmo predileto, que gosta de um salmo predileto, levante a sua mão assim. Não, levante a sua mão. Você deve ter o seu salmo. Levante, não tenha vergonha. Abaixa a sua mão. Quantos já ouviram mensagens ministradas nesse capítulo deste livro? Pastor, eu já vi nesse Salmo de 137 uma mensagem. Amém. Então, para aqueles que nunca ouviram, para aqueles que ouviram, deixa eu te dizer que todos nós temos um salmo predileto. Alguém gosta do salmo primeiro, porque o salmo primeiro diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite, porque será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, que nunca se receia, mas na estação própria dá os seus frutos. Não só assim os filhos das trevas, os ímpios, são como a minha, cujo vento leva e espalha. Alguém gosta do Salmo de número 15, que diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo e quem morará no teu santo monte? Aí o Senhor responde: quem vai morar lá? Outros preferem o Salmo de número 23. Salmo 23 é predileto de alguns que têm questão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Outros preferem o Salmo 40, que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E outros preferem o Salmo de número 46, que diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Outros preferem o Salmo 70, na hora da angústia, diz: Senhor, apressa-te, ó Deus, em me socorrer. Eu acredito que alguém deve estar lendo esse salmo nessa noite. Outros preferem o Salmo 91. Eu acho que ninguém sabe o Salmo 91. Eu quero desafiar, se alguém sabe o Salmo 91, deixa eu ver se alguém sabe o Salmo 91. Aquele que habita esconderijo do Altíssimo, meu refúgio, a minha fortaleza, em Ele confiarei. Eu acho que você já ouviu esse salmo várias vezes. Acho que até na sua casa as páginas ficam abertas nele, querendo fazer que todos os males, todos os espíritos de tormento possam bater retirada. Outros preferem outros salmos da Bíblia. Outros preferem o Salmo 100, né, que celebrar o Senhor com júbilo, apresentar ele com cântico. Outros preferem o Salmo 121, que diz: o que eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. E aí, outros preferem o Salmo 125, que diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como estão os montes em volta de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo. Você pode dar uma glória a Deus? Alguém tem um salmo predileto, mas esse Salmo 137, eu duvido que
ler um salmo para você. Eu vou ler um salmo para você, filho. Junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, e nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, e os nossos inimigos, nossos opressores diziam: cante nos cantos de Sião. Eu acho que você não vai ler esse salmo para ninguém, porque esse salmo é um salmo de angústia, esse salmo é um salmo de tristeza, esse salmo representa o povo em cativo, em Babilônia, por negligenciar e desobedecer a palavra de Deus. Deus usou Nabucodonosor para levar Israel para a Babilônia. Ele foi o braço que Deus usou para castigar, punir Israel. Israel foi levado para essa cidade, a cidade de Babilônia, em 3 levas. Escute o que eu vou dizer. No ano 605 a.C., que ano que eu disse? Que ano que eu disse? 605. Segunda leva, no ano 597, que ano que eu disse? 597. Terceira leva, 586, que ano que eu disse? 586. Antes de Cristo. Israel foi levado em 3 levas para essa cidade. Mas essa cidade não era qualquer cidade. Essa cidade era uma cidade forte, poderosa, porque ela tinha 500 quilômetros quadrados, cercado por 2 muralhas. 2 muralhas que mediam cerca de 104 a 109 metros de altura, com 250 torres em volta de suas muralhas, e além do mais, cada torre media 30 metros de altura, com um vigia, um guarda olhando para ver se alguém ia sair da cidade. Era uma cidade forte, uma cidade muito poderosa, que jamais alguém poderia sair dela de fácil maneira. De maneira alguma seria assim. Precisaria que alguém tirasse eles de lá. Ela havia mais de 100 portões de bronze. Era uma cidade super poderosa. Nabucodonosor é que dominava essa cidade. E Israel estava preso em cativo nessa cidade. E eles pegavam as suas armas, penduravam no salgueiro e diziam: não posso cantar, não posso adorar, não posso glorificar ao Deus de Israel enquanto estiver sendo oprimido nessa cidade. E os opressores, que eram o povo daquela cidade, olhavam para os israelitas e diziam: cante os cânticos de Sião, que vocês voltavam das guerras, das pelejas com Davi, dizendo: só Deus é o Senhor, cante, ó Israel. Israel pendurava a sua harpa, abaixava a cabeça e dizia: não tem como eu cantar, não tem como eu glorificar, não tem como eu exaltar a Deus, sendo oprimido pelos babilônios. Mas eu tenho uma notícia para você nessa noite. Deus me trouxe para essa cidade para dizer que o tempo do teu cativeiro terminou. Diga para alguém que está ao seu lado: o tempo do seu cativeiro terminou. Olhe para ele e diga: o tempo do seu cativeiro terminou. Deus está te convidando a tirar a sua arma do salgueiro, a afinar o seu instrumento de corda, porque nessa noite Deus vai colocar um cântico novo nos seus lábios. Você vai voltar para casa dizendo: só Deus é o Senhor. Você pode dar glória a Deus. Glória a Jesus. Existem 3 maneiras de louvar a Deus. Existem 3 maneiras de louvar a Deus. Olhe para alguém que está ao seu lado e diga: a primeira maneira de louvar, a primeira forma de louvar é louvar na aflição. Olhe para ele: louvar na aflição. Pegue na mão dele e diga: olha, louvar a Deus quando o carro está zero, quando a conta está gorda, quando o dinheiro está sobrando, quando não falta nada, com essa economia do Brasil só crescendo. Isso é bom demais. Mas louvar a Deus na aflição, quando o cheque está para voltar na praça, quando o teu casamento está em crise, quando o teu filho está desviado da igreja, quando Satanás está dizendo: eu não vi aquele povo prosperar, aí você vem para a igreja, pega a sua Bíblia e diz: eu vou naquela segunda-feira, naquela igreja Assembleia de Deus que inaugurou, eu vou conhecer essa igreja. Aí Satanás olha para você e diz: não adianta fazer campanha lá, não adianta ir para o culto daquela igreja, que não vai mudar nada na sua vida. Mas aí eu tenho uma notícia para te dizer: quando tudo parece ruim, é a hora que você tem que pegar a tua harpa do salgueiro e dizer:
homens sérios, íntegros, foi lançado da prisão. Olhe para mim, Paulo e Silas tomou cerca de 39 chicotadas. Quantas chicotadas eu disse? 39. Quantas chicotadas? 39. Você já levou alguma chicotada nas costas? Só de bainha ou de maninha, né? Como diz o baiano, só de bainha ou de maninha. Mas o chicote que Paulo e Silas levou não era um chicote de bainha e nem o de maninha, porque o chicote que Paulo e Silas apanhou tinha um chumbo e tinha um osso. Para quê, pastor? O chumbo deixava o chicote pesado, e o osso, com o peso do chumbo, facilitava que rasgasse a carne do réu. Paulo e Silas levaram 39 chicotadas e as costas ficam sangrando, o sangue escorrendo, e preso no tronco, perto da meia-noite. Paulo e Silas não estavam dizendo: eu vou deixar de ser crente, eu vou deixar de adorar a Deus, a luta só aumenta na minha vida. Não, Paulo e Silas estavam com o coração ardendo, e Paulo olha para Silas, ou Silas olha para Paulo e diz: o que você está sentindo, irmão Paulo? O que você está sentindo, irmão Silas? Eu estou sentindo meu coração queimar. Fazer o que numa hora dessa, Silas? Eu estou sentindo vontade, irmão Paulo, é de adorar a Deus. Eu também, irmão Silas. E o que você vai fazer? Eu vou cantar. Enquanto você canta, enquanto você louva, eu oro ao Senhor. Façamos o seguinte: nós não vamos ficar de cabeça baixada, murmurando a vida, reclamando da circunstância. Nós vamos abrir a nossa boca, por qual esteja a situação, e nós vamos adorar a esse Deus, exaltar a esse Deus, glorificar a esse Deus. Deixa eu ver quem é que pode levantar essa mão abençoada para adorar a esse Deus. Pastora Andressa, quando Paulo e Silas resolveram adorar a Deus, conjectura minha, não está na Bíblia, era uma forma de eu pensar. Penso eu e creio eu que a oração de Paulo e de Silas começou a perfumar o trono de Deus, porque a Bíblia diz que a oração do justo sobe como um incenso suave, e Deus começou a sentir a oração de dois homens que apanhou pelo seu nome, que sofreu pelo seu nome, e começa a sentir o cheiro da oração de dois homens justos. Sabe uma coisa? Ele olha para os anjos e diz: sabe uma coisa? Os meus filhos apanharam, não negaram a minha fé, continuaram firmes na minha presença, e para mostrar que são crentes autênticos, eles estão adorando o meu nome, eles estão glorificando o meu nome, em uma cela fria e gelada, eles estão adorando o meu nome. Faça o seguinte, anjo, desce lá, sacode o cálice, quebra os agrilhões, porque crente que adora recebe vitória, crente que adora recebe vitória, crente que adora recebe vitória. Deixa eu ver se você vai adorar a esse Deus, deixa eu ver se você vai adorar a esse Deus. Eu acredito que você veio adorar, eu acredito que você veio adorar, eu acredito que você veio aqui confiante que Deus vai mudar a sua história, que Deus vai mudar o seu cativeiro. Eu acredito que você veio aqui porque você sabe que Deus é capaz de mudar a sua circunstância. Você poderia estar na casa do parente, você poderia estar na sua casa assistindo o Jornal Nacional, Salve Jorge, seja lá o que for que você queria assistir, mas você veio aqui nessa noite dizer para o inferno que, por pior que esteja a sua luta, maior é o seu Deus para mudar a sua história, maior é o seu Deus para tirar a vitória. Quem é que já adorou a Deus na aflição? Escuta só. Eu acho que crente é o povo mais esquisito do mundo. Escandaliza não. Ele ri quando era para chorar, e ele chora de alegria quando era para rir. Você já viu um crente assim? Deixa eu te contar uma coisa. Todo crente não escandaliza não. É meu esquizofrênico espiritual. Se assustou? Tem hora que eu vou te explicar. Então você dizer que eu falei loucura para você. O que o esquizofrênico vê? O esquizofrênico ele vê coisa que ninguém vê. Ele sente coisa que ninguém sente. E fala com coisa que ninguém entende. Vê se não parece um
os crentes? Os crentes sentem coisa que ninguém sente. De vez em quando ele está na casa dele, ele começa a adorar a Deus, ele sente um arrepio que vem do alto da cabeça, vai descendo sobre o corpo, pega até a planta do seu pé. E para piorar a situação, de vez em quando ele fala umas línguas que ninguém entende, é só crente que faz isso mesmo. E ainda, para piorar ainda, ele vê coisa que ninguém vê. Ele vê fogo, ele vê unção, ele vê glória, ele vê anjo, ele vê tanta coisa. E tem gente que diz: isso é verdade, pastor? Eu acredito. Se você nunca viu, problema seu, mas que Deus faz, ele faz. Deixa eu ver se você acredita. Paulo e Silas está adorando a Deus no momento pior da sua vida. Aí eu pergunto para você: o que você faz no momento pior da sua vida? Pergunto para o seu irmão com carinho, sem ofensa: o que você faz no momento pior da sua vida? Então olha para ele: o que você faz no momento pior da sua vida? O que você faz? O que você faz, crente? Me diga aí, o que você faz? O que você faz? O que você faz quando as coisas vão ruim? Você deixa de ser crente? Você deixa de adorar a Deus? Você deixa? Quem é que já caiu na besteira dizendo: não vou ser mais crente? Quem é que já fez isso uma vez? Quem é que já fez? Eu já fiz. Será que sou eu? Será que sou eu que já disse isso? Quem é que já disse: eu não aguento mais? Quem é que já disse isso? Levante a mãozinha assim. Quem é que já disse? Quem é que já disse? Quem é que já disse? Levante a mãozinha assim. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem hora que a situação tem que piorar para depois Deus agir. Pastor, não entendi nada. Teve um momento que Marta e Maria e Lázaro eram assim com Jesus, ó, assim com Jesus. Aí Marta manda uma notícia, mas Maria, aonde Jesus estava, que o seu amigo estava doente, que era o seu irmão Lázaro. Só que a Bíblia diz que Jesus não foi na hora prevista. Lázaro morreu. Quando Marta viu Jesus se aproximando da aldeia de Betânia, ela disse: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Faltou Jesus dizer assim para ela: Marta, você não entende que a situação tem que piorar para eu entrar em cena? Porque tudo que o homem pode fazer, eu não faço. Mas como o homem não pode fazer mais nada, aí eu entro em cena, aí eu mostro que eu sou Deus, aí eu mostro que eu sou poderoso para ressuscitar até depois do quarto dia. Você pode dar glória a esse Deus. Aleluia, Deus. Urei e Alaxé, a boca vai, devotes dar a cobertura. A primeira maneira de louvar a Deus, ou a primeira forma, é na aflição. A segunda é para obter vitória. Eu vejo dois episódios interessantes. O primeiro é o segundo livro de Crônicas, capítulo 18, quando Josafá faz aliança com Acabe. O segundo episódio é quando essa aliança trouxe consequência e 5 nações se reúnem nas montanhas de Seir para destruir a nação de Israel. A Bíblia diz que quando eles se reuniram para destruir a nação de Israel, a Bíblia diz que Josafá reconheceu o seu erro e proclamou um jejum. Sabe o que Josafá fez? Josafá, ele deu marcha ré. Tem gente que não sabe dar marcha ré, mas Josafá era um crente humilde. Ele soube reconhecer que errou e proclamou um jejum. E quando Josafá estava dizendo que errou, fracassou, porque fez aliança com Acabe, a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu e foi descendo. E quando Josafá estava proclamando o jejum, estava lá sacerdote, estava lá profeta, estava lá os levitas, estava a congregação de Israel, como vocês estão reunidos aqui nessa noite. Sabe o que Deus fez? Deus não usou nem o sacerdote e nem o profeta. O que Deus fez? Deus olhou e viu o músico. Cadê o músico nessa igreja? Deixa eu ver o músico. Levante a mão, o músico. Você é músico, não é isso? Você canta, toca. Vem cá, não é isso? Vem cá. Olha só, olha para esse moço. Está vendo esse moço? Esse moço simpático aqui na igreja. Está vendo? É tecladista, vem tocando, toca bem. É uma joia de Deus, viu, pessoal? É uma joia. Olha, tinha sacerdote, tinha profeta para Deus usar. Aí Deus olhou e disse: não vou usar o sacerdote e não vou usar o profeta. Digamos se fosse eu. E de repente ele olha o músico levita e disse: eu vou usar esse aqui. Hoje o negócio vai ser diferente. Hoje o culto vai ser do meu jeito, da minha maneira. E o
Espírito vem e desce sobre ele. Quando desceu sobre Jerusalém, ele era músico da tribo de Levi, da dinastia de Asaf. Se fosse baterista ou guitarrista, como ele é tecladista, não tem jeito, mas se fosse baterista, ia sair com as baquetas na mão, não escandaliza não, ia sair com as baquetas na mão, pulando e dizendo: ó igreja, Assembleia de Deus, missão e paz, tranquiliza o vosso coração, porque a peleja aqui na cidade não é vossa, senão de Deus. Parai e vede o livramento que o Senhor vos fará. Quem é que pode dar glória a Jesus? Escuta, querido, escuta, querido. Olha para o seu irmão e diga: Deus faz do jeito que Ele quer. Diga: Ele usa quem Ele quer. Diga: Ele quer usar você nessa noite. Ele quer usar você nessa noite. Veio o músico, não fui eu, não foi o pastor, mas foi o músico que saiu profetizando na congregação. Eu vejo um episódio interessante. Olha para mim, para você não perder o foco. Você vai entender porque eu trouxe esse rapaz. Lá na Assembleia de Deus, no setor 4, Belenzinho, em São Paulo, veio um pastor e contou um testemunho interessante. Ele morava na Argentina e ele foi pregar na região, eu acho que foi na Patagônia, não me lembro a cidade certa. E de repente ele levou um cantor com ele: vem comigo, filho, vem comigo. E lá naquela igreja ele pregou e o cantor cantou, Jesus curou, batizou, foi um culto abençoado. Só que o pastor não tinha condições de dar a gasolina do carro. O que aconteceu? Ele virou para o músico, por isso que eu trouxe você, e perguntou: você pode voltar comigo no carro só com a gasolina que nós temos? Desse jeito eu vou ficar na cidade alegre. Você pode voltar comigo? Diga amém. Diga um amém mais forte. Amém. Ele entrou no carro, olha para mim, olha para mim. Ele entrou no carro e seguiu viagem. Vem comigo, você já brincou como criança com tampa de panela, dizendo que era carro? Nunca. Então esse é dos meus. Ele pegou e seguiu a viagem. Vem comigo, filho, vem comigo. Pega a tampa da sua panela e vem comigo. Vem comigo que você vai entender o mistério de Deus. Vem comigo que você vai entender. Começou a vir e de repente o carro começou a engasgar. Ele desceu, pastor Josimar. Ele olhou o motor do carro e disse: Deus, não é o motor do carro, é a gasolina. O que eu faço? Deus disse: entra no carro, bate a chave no contato e segue a viagem. Quando ele chegou no carro, o cantor estava cantando. Que canção você pode cantar para mim? Só estrofe. A igreja conhece. Aleluia. Vem comigo. Bateu a chave do carro, vem comigo. E o carro funcionou. Vem comigo. Vem comigo. Ele estava cantando. Vem comigo. Parou de cantar. O carro gastou em ele desceu e disse: Deus, já sei que é a gasolina. O que eu faço? Deus disse: entra no teu carro, bate a chave no contato e tu vai seguir a tua viagem. Quando ele entrou no carro, o que o cantor estava fazendo? Ele olhou e disse: eu já sei onde está o mistério. O mistério está contigo. Enquanto você adora a Deus, enquanto você louva a Deus, Deus enche o tanque do nosso carro. Enquanto você glorifica a Deus, Deus abastece a sua vida. Quando você diz que Deus é poderoso, Deus entra naquela causa e assim a vitória. E quando você está na peleja dizendo: eu não vou conseguir vencer, mas abre a boca e começa a adorar a Deus, Deus peleja por você, Deus intercede por você. Eu quero te convidar a abrir a boca nessa noite para adorar esse Deus. Podeja sentar. Pegue a mão de alguém que está do seu lado, levante essa mãozinha santa aí, levante essa mãozinha santa.
Josafá olhou e disse: Deus, o que eu vou fazer? Você não vai fazer nada. Não, nada. Então me permita, Senhor, pelo menos pegar os músicos, reunir os levitas da igreja e colocar eles para adorar o teu nome, para exaltar o teu nome. Me permita, Senhor, me permita colocar os teus filhos para adorar o teu nome. Conjectura minha, ilustração minha. Josafá, se é para adorar o meu nome, se é para glorificar o meu nome, então reúne esse povo. E a Bíblia diz que Josafá reuniu os levitas, e uma coisa maravilhosa acontece. Enquanto Josafá não puxa a espada, não puxa uma lança, a Bíblia diz que Deus enviou um espírito de confusão lá nas montanhas de Seir. E aqueles que queriam pelejar contra Josafá, a Bíblia diz que eles puxam a espada e começam a guerrear entre si, e eles se destroem sozinhos. Sabe o que eu aprendo? Aqueles que não acreditam no teu ministério, aqueles que estão falando mal de você, aqueles que se assentam em panelinha e estão dizendo que você não vai vencer, eles mesmos vão se destruir sozinhos, porque Deus vai pelejar por você. Deus vai pelejar por você. Eles verão a glória de Deus na sua vida, eles verão a glória de Deus na sua casa, eles verão a glória de Deus na sua família, eles verão a mão de Deus pelejando. Quem concorda com essa palavra, quem compra essa ideia, quem acredita que é Deus que está lutando, pelejando por você. Oh, grande Eu estou te vendo, não sei se o senhor estava aqui ontem. Eu estou te vendo, mas levanta as tuas mãos, filho, levanta as tuas mãos. É Deus que vai pelejar por você. Eu vejo uma espada, e essa espada corta os laços, e Deus diz assim: eu estou pelejando por ele. Manda ele descansar o coração, continua os dedos, porque eu vejo o calendário na tua frente, e eu vejo o número 40, e Deus diz assim: dentro desses 40 dias, vou eu te dar um sinal, e tu vais saber que eu pelejei por você, que eu entrei na tua causa. Eu sou Jeová Jireh, o Deus da provisão. Eu sou Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, que peleja por você. Você pode dar glória ao nome de Jesus. Eu não me vi ontem, não sei se o senhor é daqui, eu não sei se o senhor é daqui, mas coloque de pé, coloque de pé. Deus tem um projeto especial, e nenhum ataque de Satanás contra a sua vida vai prevalecer, porque eu vejo Deus tirando da sua frente um empecilho, e eu vejo um gigante caindo, e à medida que o gigante cai, há uma espada que corta a cabeça, e Deus diz: cessa esse mal, e te dá uma vitória, um sinal, no dia de hoje, porque a peleja não é tua, é de Jeová. Você pode adorar a esse Deus, pode exaltar a esse Deus, pode abrir a boca para dizer que a peleja não é sua, pode dizer que é Deus que vai pelejando por você. Aleluia, Deus! Which purpose can it go for them? Which day you have the first name and tell? Mas still can the children be afforded? Meu Deus! We still hold aquele amai. Meu Deus! Prepara para o culto de ação de graça. Diga para alguém que seu sozinho: prepara para o culto de ação de graça. Porque você vai fazer um culto de louvor, de agradecimento. Abra sua mão que eu quero profetizar sobre a sua vida. Deixa a mão aberta. Prepare essa profecia. Grave ela no seu coração.
Salmo de número 126 é o contraste do Salmo 137. É o salmo da tua vitória. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam todos os que sonham. Eu não acredito que eu estou aqui. Eu não acredito que essa é a minha casa. Eu não acredito que esse é o carro que eu quis tanto. Eu não acredito que a minha família toda está na igreja. Eu não acredito que eu consegui comprar a minha empresa. Eu não acredito que eu consegui crescer na vida. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. E então se dizia na cidade alegre: grandes coisas fez o Senhor por eles da Assembleia de Deus e Ministério Santo. Grandes coisas fez o Senhor a estes da Igreja Assembleia de Deus e o Ministério Missão e Paz. Eu não acredito que são eles. Eu não acredito que são eles. Grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Que não está